A história de Balaão e Balaque é mais do que uma simples narrativa de um profeta e um rei. É um drama complexo, repleto de tensão, moralidade e a surpreendente intervenção divina. Um encontro entre o mundo espiritual e as fraquezas humanas que revela muito sobre o caráter de Deus e sobre a luta do ser humano entre obedecer a Deus ou ceder às tentações deste mundo. Tudo começa quando Balaque, o rei de Moabe, é tomado pelo medo. Os israelitas, povo libertado do Egito e guiado pelo Deus Todo-Poderoso, aproximam-se das fronteiras de seu território. Para Balaque, essas multidões representavam uma ameaça insuportável. Ele observa de seu trono a crescente força dos israelitas, suas conquistas, e especialmente sua ligação inquebrável com um Deus que os protege de forma incomparável. Desesperado, Balaque percebe que seus exércitos não teriam chance contra esse povo peculiar e, portanto, busca uma solução além do campo de batalha. Nessa busca, o rei Moabe decide apelar ao sobrenatural. Ele manda mensageiros ao profeta Balaão, um homem com reputação de possuir poderes incomuns. Balaque acredita que as palavras de Balaão têm o poder de mudar destinos. Um homem que abençoa garante prosperidade. Aquele que amaldiçoa gera calamidade. A proposta é clara. Balaque deseja que Balaão amaldiçoe os israelitas, debilitando-os espiritualmente e entregando Moabe uma vantagem. Os emissários chegam à casa de Balaão, carregando presentes caros e palavras de admiração. Eles transmitem a proposta do rei e o profeta ouve com atenção. Aqui somos confrontados com a primeira camada de ambiguidade no caráter de Balaão. Embora ele tenha uma conexão com Deus, vemos que ele é suscetível a desejos terrenos, riqueza, poder e aprovação. Mesmo assim, Balaão não dá uma resposta imediata aos mensageiros. Ele pede tempo para consultar ao Senhor. Durante a noite, Deus fala com Balaão de forma clara e inconfundível. Não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, pois ele é abençoado. A mensagem de Deus é definitiva. Os planos de Balaque vão de encontro ao plano divino de proteger Israel. Pela manhã, Balaão informa os emissários que ele não pode acompanhar ou ajudar o rei de Moabe. Os mensageiros retornam a Balaque, trazendo a negativa, mas o rei, obstinado, decide insistir. Dessa vez, Balaque envia uma delegação ainda mais nobre e oferece maiores riquezas, uma posição de destaque no reino e promessas de honra. Balaão, ao ver as ofertas mais generosas, hesita. Ele decide consultar novamente a Deus, mesmo já tendo recebido uma resposta direta anteriormente. Essa atitude já revela o conflito interno de Balaão. O desejo de obedecer a Deus confronta sua ambição e ganância. Deus permite que Balaão vá com os mensageiros, mas impõe uma condição crucial. Ele deve dizer apenas o que Deus ordenar. Apesar dessa permissão, a jornada de Balaão será marcada por um desafio espiritual que evidenciará suas intenções e suas falhas. No caminho, ocorre uma das cenas mais memoráveis da narrativa bíblica. O encontro de Balaão com o anjo do Senhor. Montado em sua jumenta, Balaão segue viagem sem perceber que um anjo armado com uma espada bloqueia o caminho. A jumenta, em contraste, consegue ver o mensageiro celestial e tenta desviar-se. Pela primeira vez, o papel de um animal em uma narrativa bíblica nos confronta com algo profundamente simbólico. Enquanto o profeta, dotado de visão espiritual, não percebe o perigo, o animal, frequentemente considerado inferior, é o primeiro a discernir a presença divina. Balaão, irritado com o comportamento da jumenta, bate nela repetidamente, até que Deus concede ao animal a habilidade de falar. A jumenta confronta Balaão. Por que me bates? Não tenho sido fiel a ti todos esses anos?
Só então os olhos de Balaão são abertos e ele vê o anjo que o repreende severamente. Esse momento é um divisor de águas na história. O profeta, que deveria ser um exemplo de conexão com Deus, é desafiado por um animal humilde e pelo próprio mensageiro celestial. Finalmente, Balaão chega a Moabe, onde Balaque o aguarda com impaciência. O rei o conduz a um ponto estratégico, de onde é possível ver o vasto acampamento de Israel. Balaque insiste para que Balaão amaldiçoe o povo, mas, sob a direção de Deus, Balaão faz exatamente o oposto. Ele pronuncia bênçãos sobre Israel, exaltando sua força e a fidelidade do Deus que os protege. Balaque, furioso, tenta diversas vezes mudar o local ou as condições, acreditando que isso alterará o resultado. Mas, todas as vezes, Balaão abençoa Israel. A grande lição desta parte da história é a soberania inquebrável de Deus. Nenhuma tentativa humana, nenhuma pressão política ou espiritual pode alterar os planos do Senhor. Balaão, que tentou inicialmente agradar a Balaque, termina sendo um instrumento de Deus para reforçar a bênção sobre Israel. Mas a história toma um rumo trágico. Apesar de não conseguir amaldiçoar Israel diretamente, Balaão oferece a Balaque um conselho destrutivo: seduzir os israelitas com idolatria e imoralidade. Essa estratégia indireta causa uma devastação espiritual e moral entre o povo, resultando em uma praga que atinge milhares. Balaão, por sua traição, eventualmente enfrenta o julgamento divino e uma morte trágica. Após a conquista da terra de Canaã, os israelitas travaram guerra contra os midianitas, povo que havia se aliado a Balaque para tentar destruir Israel. Durante essa batalha, liderada por Moisés e Josué, Deus permitiu que os israelitas exterminassem os reis midianitas e seus aliados. Entre os mortos estava Balaão, que foi executado à espada, Números 31:8. A morte de Balaão simboliza o fim de alguém que, mesmo tendo ouvido diretamente a voz de Deus e testemunhado seu poder, escolheu a cobiça e a corrupção em vez da obediência. Ele se aliou aos inimigos do povo escolhido e, por isso, pereceu junto com eles. Seu fim é um lembrete do destino daqueles que traem a vontade divina em busca de benefícios pessoais. Essa história, rica em camadas e repleta de contrastes, oferece lições que transcendem o tempo. Balaão é ao mesmo tempo um alerta e um espelho. Suas falhas mostram como a ganância, a falta de discernimento e a desobediência podem desviar até mesmo os mais espiritualmente dotados. Balaque, por sua vez, representa o desespero humano em tentar frustrar os planos divinos, algo que sempre termina em fracasso. No final, somos levados a refletir sobre nossa própria jornada. Estamos atentos aos sinais e advertências de Deus? Estamos dispostos a obedecer, mesmo quando isso significa abrir mão de nossos desejos e ambições? E, acima de tudo, compreendemos a soberania e fidelidade de Deus que transforma maldições em bênçãos? Que essa história inspire nossos corações e nos leve a confiar no Deus que, acima de tudo, reina soberano.